Amados irmãos, hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre o tema Unidos na Diversidade. Inicialmente, gostaríamos de ler o texto do livro de Atos, no capítulo 4, versículos 32 e 33, que diz assim: E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Quando nós lemos esse texto, temos o seguinte retrato da igreja primitiva. Havia um único sentimento. Sentimento está ligado a emoções. Portanto, podemos deduzir que havia alegria por terem a Jesus como Salvador. Havia empatia em relação às necessidades de alimentos, em relação às necessidades humanas. Havia koinonia, ou comunhão no partir do pão e nas orações. Havia o sentimento de pertencer, ou ser aceito ou acolhido pelo grupo. Havia o sentimento de reconhecimento dos talentos de cada um. Havia o sentimento de posse da graça de Deus através de Jesus. Havia gratidão pelos cuidados recebidos de Deus. Havia também satisfação por pertencer a um grupo que manifestava amor comunitário. Portanto, sobretudo, havia manifestação do próprio amor recebido de Deus e que era experimentado a cada dia pela manifestação entre uns e outros, uns auxiliando os outros nas suas necessidades, nos seus relacionamentos. Também havia um único pensamento, tinham a mesma visão em relação ao passado de suas vidas e ao presente, testemunhando do amor de Cristo aos corações. Também tinham uma visão de futuro. E havia naquele momento a ideia de que Jesus estava voltando e que havia necessidade de viverem suas vidas e dedicarem-nas para o Evangelho do Senhor Jesus. Havia também o derramamento de poder e graça. Deus agia poderosamente através dos seus servos, discípulos. Os discípulos testemunhavam com poder sobre a ressurreição de Cristo e o plano de Deus para salvar a todos aqueles que crescem em Jesus como Salvador. Doentes eram curados, milagres aconteciam, vidas eram transformadas, Deus manifestava a sua graça sobre todos os corações. Descrevendo este momento especial na igreja primitiva, o poeta Guilherme Kerr escreveu esta belíssima poesia que foi cantada pelo grupo Vencedores de Cristo. Se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão esse belíssimo louvor. A letra deste hino diz assim: da multidão dos que creram, era só um coração, e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia. Nosso era o vinho, santa folia, o que se parte e reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comunhão verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação do Cristo, Senhor, o ressurreto. Da multidão dos que creram, era um só coração. E a alma, muita alegria, singela a vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Os primeiros cristãos, logo após o Pentecostes, formaram uma comunidade intrinsecamente unida, que esperava a parousia, ou advento da volta de Cristo naqueles dias. Houve um desapego aos bens pessoais, uma vez que entendiam que Jesus estava voltando a qualquer momento. Era algo iminente na cabeça deles. Daí, venderem as suas propriedades e compartilharem seus bens com a comunidade, de forma que ninguém passava necessidade de alimentação naqueles dias.
Alguns iam ao templo para orar e participar das celebrações, mas a maioria começou a celebrar a própria ceia, a própria Páscoa de Cristo em seus próprios lares. Lá em Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 46, nós temos ali a ideia do compartilhar do pão e do vinho, com o objetivo de relembrar a nova aliança estabelecida na morte de Cristo lá na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Desde a igreja primitiva até os dias atuais, o grande desafio da igreja é viver o evangelho de Jesus tendo unidade de sentimento, unidade de visão e unidade de manifestação do poder transformador de Deus na diversidade existente no seu corpo. Quando falamos em diversidade, estamos pensando que a igreja é composta de pessoas diferentes, de diferentes culturas, diferentes profissões e níveis socioeconômicos. A igreja é composta de crentes que tiveram experiências de conversão ao Evangelho pela manifestação do Espírito Santo em seus corações de maneira singular ou muito especial. Também a igreja é composta de crentes que receberam do Espírito Santo dons espirituais para edificação dela própria. A igreja sobreviveu até os dias atuais graças à unidade na diversidade. Jesus criou a igreja para viver em comunhão e perfeita unidade. Quando se preparava para enfrentar o desafio da sua crucificação, Jesus orou ao Pai pedindo que houvesse união entre os crentes. Como podemos examinar no Evangelho de João, lá no capítulo 17, nos versículos 20 e 21, que dizem assim: Pai, eu não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que hão de crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando não ocorre a unidade na diversidade, temos a situação descrita pelo apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. Em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos de 1 a 9, onde Paulo ele relata o que estava acontecendo com aqueles crentes, numa situação em que eles não amadureceram no conhecimento do amor de Deus em suas vidas, que eles não procuraram compreender a graça salvadora em toda a sua dimensão, que eles não estavam vivendo em harmonia entre si, tendo unidade não apenas em Jesus, mas na palavra de Jesus, no conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. E o texto diz assim de uma forma bastante dura para com a igreja: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Eu tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todo mundo faz? Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus que a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim que Deus é que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver realizado. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno
onde Deus faz o seu trabalho. Na igreja de Corinto, houve as seguintes atitudes que estavam destruindo a unidade da igreja. Eles perderam a visão de igreja e passaram a se comportar como se fossem um clube de interesses. Eles estacionaram no conhecimento espiritual, deixando de lado a leitura da palavra, a oração, a devoção pessoal, e com essas atitudes não amadureceram na fé e no conhecimento da vontade de Deus. Eles começaram a desenvolver ciúmes uns dos outros em relação à beleza da voz, nos louvores, à técnica de cada um nos instrumentos, às roupas que vestiam, ao serviço que prestavam da congregação, aos dons que cada um possuía, aos bens materiais que possuíam, ou maior ou menor destaque que tinham dentro da própria comunidade. Eles começaram a formar grupinhos de opinião ou partido dentro da comunidade, lançando uns contra os outros. Começaram a discutir entre si e até a brigar, de forma que muitos queriam que o seu pensamento pessoal, individual, sobrevivesse maior no meio comunitário. E assim formaram-se grupinhos de opinião. Se dividiram em grupos de pensamento. Aquele povo de Corinto eram gregos, membros dessa igreja que no passado viviam nos grandes debates filosóficos. Daí começaram a surgir grupos de opiniões. Opiniões pró-Paulo, opiniões pró-Apolo, opiniões pró-Cristo, e sei lá, outras opiniões que poderiam haver dentro daquela igreja. Diante desse quadro desastroso, é completa a perda da visão da obra de Cristo Jesus. O apóstolo relembra que cada crente é o santuário de Deus, conforme vemos logo nos versículos seguintes desse capítulo de Corinto, nos versículos 16 e 17, onde ele diz o seguinte: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Logo na introdução desta carta aos Coríntios, o apóstolo já havia enfatizado a necessidade de união, como vemos no versículo 10º do primeiro capítulo, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que devemos fazer como igreja para que haja unidade na diversidade? Jamais permitir que o nosso ego fale mais alto. Para isso, devemos democraticamente, em oração, buscar compreender qual é a vontade de Deus manifesta em cada situação da igreja. Jamais permitir que hajam pessoas maiores ou menores dentro da igreja. Somos todos iguais, pecadores perdoados por Jesus. Jamais permitir que haja acepção de pessoas diante de Deus. Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Jamais permitir que haja sentimento de concorrência na disputa de ideias ou atividades. Somos todos cooperadores e seremos recompensados por Deus pelas obras que com amor praticamos ao longo da nossa vida cristã. Jamais imaginarmos que a obra de Deus dependerá apenas dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa vida, porque Deus, através do seu Espírito, age, interage, distribuindo dons e talentos a todos os santos. Jamais imaginarmos que aquilo que fazemos é mais importante do que o outro irmão faz. O apóstolo declarou que um semeia, o outro colhe, mas a glória pertence ao Senhor. Eu era pastor de uma igreja ali em Campinas
E certa vez convidei um dos queridos pastores ilustres da nossa denominação para celebrar uma série de conferências em nossa igreja. Ele ficou hospedado em nossa casa, passou o final de semana, e quando havia terminado a série de conferência, na segunda-feira, quando ele se despedia para ir embora, ele me fez uma pergunta. Pastor Nilson, eu percebi que na sua igreja há médicos, há advogados, até um juiz de direito. Por que o vice-moderador é apenas um zelador de um prédio na cidade? Por que o vice-presidente da sua igreja é um zelador? Por que o senhor não elegeu aqueles que têm mais conhecimento e que entregam os maiores dízimos? Eu olhei para ele e disse-lhe, meu querido irmão, aqui na igreja, a igreja avalia as pessoas pela vida espiritual, não desmerecendo os demais. Mas esse querido irmão, que hoje é vice-moderador e já o é há vários anos que estou aqui, ele é um crente fidelíssimo. Ele tem profundo amor pela obra de Cristo. E por isso ele tem estado como vice-moderador ao longo do meu ministério, e se a igreja permitir, ele o continuará durante todo o período que eu for pastor dessa igreja. Todos os demais são amados, são crentes fiéis, são verdadeiros heróis cristãos, mas esse que está como vice-moderador é um dos membros organizadores da igreja e tem um coração muito grande. E a igreja o ama, e quem elege é a própria igreja, e com certeza Deus assim se contenta. Ele olhou para mim, nunca mais falou comigo. Nossa responsabilidade como cooperadores na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, é buscar incessantemente a unidade do corpo. Jamais faremos isso sozinhos. Dependeremos sempre da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja. No capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo fala que o Espírito Santo equipa a igreja com diversidade de dons e talentos, o que naturalmente ocorre em todas as igrejas. Haverão sempre pessoas com dons para a música, para o ensino, para a palavra, para a visitação, para a assistência social ou outra qualquer atividade ministerial da igreja. Nesse texto, há algumas frases que contêm verdades espirituais que devem ser naturalmente consideradas pela igreja. No versículo 4, o Espírito é o mesmo. No versículo 5, o Senhor é o mesmo. No versículo 6, é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. No versículo 7, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. No versículo 11, todas estas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. No versículo 12, o corpo é uma unidade. Lá no versículo 13, em um só corpo todos fomos batizados em um mesmo Espírito. Caminhando para a conclusão da nossa meditação, devemos considerar que cada um de nós recebeu uma função específica no corpo de Cristo e deve desenvolvê-la com humildade e amor para com todos, para que todos sejam abençoados e a obra de Cristo cresça a cada dia entre nós. Por outro lado, a igreja deve valorizar cada um dos seus membros, valorizar seus dons e talentos, para evitar que hajam sentimentos destruidores, como ciúmes, baixa autoestima, isolamento, sentimento de não pertencimento ao grupo e outros sentimentos que naturalmente afetarão a comunhão e a unidade da igreja. Jamais devemos esquecer que a igreja de Cristo existe apenas com uma estrela, que é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ninguém, portanto, deve ser colocado em posição de supremacia. Quem tem, através da ação do Espírito Santo, a direção da igreja sempre será Jesus. Desejo concluir esta meditação
lembrando as palavras do apóstolo Paulo, encontradas em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, onde Paulo orienta da seguinte forma: preste bem atenção nessas palavras, porque delas depende a unidade na diversidade da própria igreja. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Haja um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, um só Pai, que é Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está presente na vida de todos. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para serem pastores e mestres na igreja. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas falsas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Querido irmão, querida irmã, com certeza, a partir da nossa própria família, sempre encontraremos diversidade. Em casa temos 3 filhos. Os 3 são diferentes. Não existem filhos iguais, como eu não sou igual à minha esposa. A diversidade no conhecimento, a diversidade na cultura, a diversidade na educação, a diversidade nas experiências passadas na vida, a diversidade nas experiências emocionais, nos sentimentos guardados no coração. Tudo isso faz parte do corpo, a partir da família e dentro da igreja. Mas nós precisamos, a cada dia, sob o nível do amor que vem de Deus, mantermos a unidade, mesmo na diversidade, respeitando-nos uns aos outros. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós o fazemos de maneira igual. Todos recebem o pão, todos recebem o cálice, todos receberam a graça de Deus em seus corações através da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E todos devem ter a mesma visão, servir a Jesus até que ele volte, mas servir a Jesus na diversidade, mantendo a unidade, para que o Evangelho de Cristo prospere entre nós. Finalizando, que juntos possamos manter a unidade, então, de nossa igreja, para que ela cresça espiritual e numericamente, ganhando almas para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz e que a graça de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, possa guardar o seu coração, guardar a sua família e guardar a igreja de Jesus Cristo na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santa Trindade, que age, interage e faz história
a partir das nossas próprias vidas. Que Deus o abençoe.